Fala galera, beleza? Meu nome é Rafael, professor de História da Escola Presbiteriana do Gama. Estou aqui para dar aula agora de introdução à pré-história para a turma do 6º ano matutino, tá? Para a gente pegar essas aulas aí e complementar com a aula que a gente já teve em sala, tá? A gente vai falar de um conteúdo, na verdade, que é um conteúdo, vamos dizer, que é tão amplo, porque ele começa basicamente há 3 milhões de anos atrás, né? Muita gente, quando estudou esse conteúdo aqui, principalmente na minha época, dava esse conteúdo aí lendo o gibi do Piteco, né? Hoje em dia a gente sabe que na teoria não funciona mais assim, né? A gente sabe que o homem nunca conviveu com o dinossauro, né? E a gente vai falar desse período que é um período bastante extenso. O que é esse período e por que ele tem esse nome, né? Esse termo pré-história, para alguns historiadores aí do século XIX e século XX, ele é aderido a esse termo porque para os historiadores a história é feita a partir do momento em que o homem desenvolve a escrita. E na pré-história a gente sabe que o homem não desenvolvia escrita, mas nós estudamos nas aulas anteriores que quem é o objeto da história na vida hoje é o homem, né? O homem é o agente principal da história. Então a gente tem que lembrar desses conceitos aí. Daí a pré-história ela começa quando e vai até quando? A pré-história ela começa basicamente aí no surgimento do homem, né? Muitas teorias, muitas arquivologias conseguem afirmar pra gente que o homem surgiu na África, diz que a África é o berço da humanidade, então a gente trabalha com esse conceito. E até quando que vai esse período? Esse período, que é um dos primeiros períodos da história, ele chega aí até mais ou menos até o desenvolvimento da escrita, que é na Idade Antiga, que é o 2º período da história. O que é a pré-história? A pré-história é um conteúdo bem fácil, a gente trabalha com ele com características da pré-história, os períodos da pré-história. A pré-história ela vai trabalhar com 3 períodos, ou 3 fases. A pré-história ela começa com o Paleolítico, o Neolítico e a Idade dos Metais. Esse termo Paleolítico significa pedra antiga, ou a pedra lascada. Que naquele período, o homem ele não tinha tanta habilidade para poder trabalhar com os objetos feitos de pedra, né? Então era objeto feito de pedra lascada. E o Neolítico, aí, a famosa pedra nova, é a pedra polida, né? Onde o homem vai conseguir trabalhar essa pedra, ele vai desenvolver essa pedra e fazer os utensílios dele feitos de pedra bastante trabalhado, algo mais sofisticado do que ele não tinha facilidade de fazer no passado. E o último período, que é um período mais complexo, um período, assim, vamos dizer, mais fácil de se falar dele, que é o período chamado a Idade dos Metais, que a gente trabalha com a questão da metalurgia. E para a gente poder falar desses períodos aí, a gente vai falar de algumas características do Paleolítico, que é um dos primeiros períodos da pré-história. No Paleolítico, é interessante a gente saber que vai do surgimento do homem até o desenvolvimento da agricultura. E como que o homem vivia nesse período? Primeiro, a gente tem que saber que nesse período a gente tem uma das maiores inovações, né, feitas pelo homem, né? Muitos afirmam que talvez esteja feito pelo homem, ou talvez tenha sido uma causa natural, que é o descobrimento do fogo. E qual a importância do descobrimento do fogo para esse período aqui do Paleolítico? Cara, o fogo vai ser importante para o homem, que você pensa aí, 3 milhões de anos atrás. O homem vivia em quê? Em cavernas, eles eram, vamos dizer assim, grupos que viviam sendo nômades, viviam de um lugar para o outro. O mundo, né, o nosso planeta, estava passando por um período extremamente frio, a famosa Era Glacial. Né, para quem já assistiu a Era do Gelo sabe bem o que eu estou falando disso, né? Então o fogo ele vai ser essencial, porque o homem naquele período ele sobrevivia da caça e da pesca e da coleta de alimentos, frutos e raízes que eram no chão, né? Porque o homem não tinha aquela habilidade de poder subir uma árvore, o homem não tinha aquela habilidade de poder, né, aperfeiçoar os seus objetos. Então o descobrimento do fogo ele tem 3 objetivos essenciais. O primeiro objetivo do descobrimento do fogo é aquecer do frio, né? É importante para o homem naquele período, porque como ele vivia de caça e de pesca e de coleta de alimentos, e o planeta passava um período de resfriação, um período muito gelado, então o homem era obrigado a se deslocar de um lugar para o outro em busca de alimentos, né? Então o fogo vai ser essencial nesse processo. Outra questão muito importante, o fogo ele vai ser importante para que os homens daquela época pudessem cozinhar os seus alimentos, cozinhar a carne. E a carne, quando ela era cozida, vamos dizer que a digestão da carne acabava sendo feita de forma mais fácil, né? E o terceiro ponto, e não tão menos importante, a gente trabalha com a questão de o fogo ele vai afastar predadores. É importante também, o homem vai usar isso aí como uma forma de defesa daquele período. Tá? Então a gente falou aqui do descobrimento do fogo, como que o homem caçava, cara. Interessante a gente falar desse período da caça, como que o homem sobrevive da caça naquele período. Então ele vai fazer objetos feitos de pedra, objetos feitos de ossos e objetos feitos de madeira. A gente tem que lembrar que esses objetos desse período eram objetos feitos de forma simples. Um exemplo, a pedra que ele pegava, ele ia atritando uma pedra na outra, até essa pedra criar um formato pontiagudo. Então servia como uma faca, servia como uma ponta de lança, era desse período, tá? Era algo bem bastante rústico. A famosa pedra
antiga, a famosa pedra lascada. Importante a questão da pesca também. A caça e a pesca sempre se realizava em grupos, tá? Porque você vai caçar um mamute ali de 2,5 metros. Você vai caçar uma preguiça de 2 metros. A preguiça naquela época tinha... Aí você vai caçar, você entra em contato com aquele animal selvagem. Poxa, se tu for um homem só, tu não consegue realizar aquele tipo de caça. Então acabava sendo ali vários grupos que se dividiam em realizar essa caça. Nesse período também do Paleolítico, a gente tem a famosa divisão das tarefas. A mulher ela vai cuidar das crianças, a mulher ela cuida ali da cabana onde eles viviam, e o homem realizava atividades mais perigosas, que no caso seria ali a caça e a pesca e a coleta dos alimentos. Tá? A gente vai ter aqui também, destacar nesse período a questão de que eles eram povos essencialmente nômades. O que isso quer dizer nômades, professor? Nômades quer dizer aquele grupo que viviam constantemente em movimento de lugar para o outro. Um exemplo, a gente está aqui na região que a gente vive agora, um grupo de vários grupos nômades vivendo de lugar para o outro, só que os recursos dessa região se esgotaram. Acabou ali, a água congelou, tá? Os animais já fugiram do frio também, foram para a região quente. Ou seja, a gente caçou os únicos que existiam ali e agora a gente necessita se locomover de um lugar para o outro para poder encontrar uma região rica também em animais, em vegetais, toda uma espécie de fauna e flora dessa questão. Então é importante essa questão de lembrar uma característica importante, que eles eram seres essencialmente nômades. E a questão da pintura rupestre. Cara, essa questão da pintura rupestre, muita gente afirma que era um modelo de escrita, tá? Muita gente afirma, mas no caso são teorias, né? Não se tem algo exato sobre a famosa pintura rupestre. O que seria a pintura rupestre? A pintura rupestre, quem realizava isso basicamente eram pessoas ligadas aos cultos religiosos. E muitas vezes existiam teorias de que era algo de extremamente dificuldade de se fazer. A tinta mais utilizada era a vermelha. Levava-se dias para produzir esse tipo de tinta. E muito, se você pegar assim para ver alguns desenhos de pintura rupestre, você vai perceber que muitos desenhos têm forma abstrata, né? Você não vai saber, isso parece com bicho, isso parece com a vaca, isso parece com o ser humano. Porém, tem formas abstratas. E muitos afirmam que naquele período as pessoas que tinham contato com a pintura rupestre faziam uso de alucinógenos. Ou seja, para quê? Porque eles tinham uma visão de outro mundo, uma teoria de outro mundo, então acabavam entrando em contato com essa espécie de pintura e conseguiam retratar essas pinturas nas paredes das cavernas para poder passar para as outras pessoas aquilo que eles tinham entrado em contato, algo sobrenatural. Então são essas teorias também. Mas outros afirmam também que a pintura rupestre era um modelo de escrita, era o meio que eles se comunicavam, né? Eu não concordo tanto com essa teoria, mas a gente tem que lembrar que a pintura rupestre é algo bastante estudado, é algo bastante reproduzido, né? Porque é algo de extrema dificuldade de ser produzido naquele período. E para a gente falar também aqui desse período aqui, a gente tem o período importantíssimo que é o chamado período neolítico. É nesse período onde a gente fala que é o período aí da Revolução Agrícola. Só que a palavra revolução traz para muitos aí, especialmente para a galera mais nova, poxa, uma revolução dentro do período da pré-história. Sim, uma revolução do período da pré-história, pois é uma revolução agrícola. A partir do momento que o homem desenvolve a agricultura, é chamado de revolução, pois o modo de vida em que o homem vivia se transforma radicalmente. Então a gente vai pegar aí, professor, como se transforma radicalmente? A gente vai pegar um ser que era nômade, um ser do qual ele se locomovia de lugar para o outro e agora, nesse instante, ele desenvolve a agricultura. Então é revolução agrícola. Nós hoje praticamos agricultura? Sim, mas nós vivemos no conforto da nossa casa, então nós não somos obrigados a se locomover de um lugar para o outro. Então tem essa teoria, a revolução agrícola transforma a vida do homem? Sim, ela transforma a vida do homem. Beleza? Como? Como é que vai ser descoberta a agricultura? Cara, a mulher tem um fato muito importante nessa questão. O homem estava ali comendo os frutos, comendo os legumes ali, jogava sempre as sementes, os caroços dessas frutas para trás. E a mulher, com aquele espírito observador que ela sempre teve, ela começa a observar que todos aqueles frutos que eram ingeridos, aqueles vegetais que eram ingeridos pelo homem, nasciam. Então eles começaram a bolar aquela ideia, se a gente pegar essas coisas e começarem a plantar, o que vai originar isso? Vai originar a famosa agricultura. E eles começaram a ter a ideia também que se eles pegassem essas frutas, esses legumes, e pudessem também alimentar os bichos viriam até ele. Então eles não teriam mais aquela caçada que era tão perigosa, aquelas etapas que eram tão perigosas da vida selvagem. Então eles começam também aquela questão da domesticação de animal. Eu quero comer agora um porco. Poxa, tem um porco ali perto de mim. Quero comer agora uma galinha. Tem uma galinha aqui perto de mim. A gente compara isso muito à fazenda, uma vida rural.
né? Você está na fase ainda lá, eu quero comer um porco hoje, vai lá e mata o porco, quero comer uma galinha, vou lá e mata a galinha. Então seria essa questão, a questão da revolução agrícola e a domesticação de animal, que são características importantíssimas para o período neolítico. A gente tem que lembrar também que agora eles são sedentários. Não preciso me locomover de um lugar para o outro? Não. Eu vou me locomover? Vou. Porém, não é constantemente. Essa modificação ela ainda vai acontecer. Mas se destaca aqui nesse período o sedentarismo. Tá? Eles vão se locomover, mas não de tanta frequência no período paleolítico, do qual eles eram considerados nômades. A gente tem que lembrar também agora que houve uma mudança. Os objetos que eram feitos de pedra lascada, no período paleolítico, agora eles vão ser feitos de pedra polida, no período neolítico. Como que eram feitos esses objetos? Cara, a pedra naquele período paleolítico, eu falei para vocês que eles vão pegar a pedra, vão bater uma em outra, até atritar e formar um objeto pontiagudo. Já nesse período aqui do neolítico, essas pedras vão colocar, muitos vão utilizar uma forma de modificação um pouco mais ampla. Eles vão pegar a água, botar areia e vão pegar essa pedra e começa a lixar essa pedra como se fosse um atrito dela com a lixa nos dias de hoje. E essa pedra ela começa a formar um formato mais trabalhado, já são ferramentas mais trabalhadas nesse período também. Beleza? Então a gente tem aqui nesse período também a famosa surgimento das primeiras civilizações. A gente vai estudar agora a Antiguidade Clássica e Oriental, a gente vai ver que Grécia, Mesopotâmia, Egito, as primeiras civilizações que surgiram na Mesopotâmia, todas elas surgiram às margens dos rios. Por que isso é importante? Eu vou precisar utilizar água doce. Vou precisar utilizar água para cuidar da agricultura. Eu vou precisar utilizar água porque a água é a fonte da vida, né? A gente faz até um mexendo dessa questão porque é importante para a sobrevivência do homem. Então a gente trabalha com essas questões. Então para a gente poder trabalhar esse quesito, para a gente poder ir para o último período, a gente tem que lembrar, pré-história, um dos períodos mais longos da história. É importante a gente lembrar disso. Tá? Ele começa com o desenvolvimento, com o surgimento do homem, lá na África, até o desenvolvimento da escrita. Muita gente pergunta, professor, como que o homem se espalha pelo continente? Cara, a gente tem que lembrar que o mapa mundo que a gente tem hoje é extremamente diferente do que existia no passado. Tem continentes que nem existia. A gente vai pegar aí, Ásia e Oceania eram ligadas. Então você pega assim, a gente tem que lembrar que o período era um período extremamente gelado. Então o homem ele vive na África, a região está gelada. Vou para a Ásia, vou para a Europa, Oceania, vou partir em direção à América. Tá? Então, esse povoamento do planeta ele acontece constantemente pela necessidade do homem migrar de uma região para outra, em busca de sobrevivência. É um fato, nós vivemos aqui no planeta Terra. Se o planeta Terra se torna inabitável, a gente tem que procurar um outro lugar. É uma teoria, uma ficção científica, seria uma teoria. Mas se a gente vive na nossa região que nós moramos, está inabitável, eu vou para uma região que seja habitável para que eu possa sobreviver. Beleza? Períodos da pré-história. Paleolítico, já falei para vocês, período da pedra antiga, a pedra lascada. Os objetos desse período eram objetos não aprimorados, não eram tão aperfeiçoados pelo homem. A pedra, o osso, a madeira, a gente tem que lembrar desse período, que eles eram nômades, tá? Que não existia agricultura, eles caçavam, eles pescavam, tá? Objetos feitos de pedra lascada. Descobrimento do fogo, é importante desse período também a gente lembrar, e a famosa pintura rupestre. Segundo período neolítico, um período importantíssimo, a famosa revolução agrícola. Vou desenvolver agricultura, vou criar animais. Tá? Vou me tornar sedentário. Os objetos feitos de pedra polida e o surgimento das primeiras civilizações às margens dos rios. É importante a gente lembrar disso também. A gente vai criar um conceito de que é um estado. Cada civilização necessita de um chefe. Cada chefe vai ser chamado de patese. A gente vai lembrar disso aí nas próximas aulas. A gente vai trabalhar isso também, esse conceito, tá? E a idade dos metais. Cara, a idade dos metais, vamos dizer assim, que é uma revolução muito boa para o homem, porém perigosas para outros, né? Por quê? Quando a gente vive num período conhecido como neolítico, onde a gente tem um aumento populacional, porque a qualidade de vida do homem, ela começa a melhorar. Então, se a qualidade de vida do homem é boa, a gente vai começar a trabalhar com o conceito de que o aumento populacional, ele é constante. Então, vai nascer mais meninos, as pessoas vão viver mais. Então, para isso, eu necessito mais de terras. E aí surgem o quê? Os primeiros conflitos do mundo. Tá? Pois você pensa assim, os primeiros conflitos, eles se brigavam até a morte? Sim, eles brigavam até a morte. Só que aí surge a famosa idade dos metais, a metalurgia. Mais ou menos no ano 4000 a.C., a gente vai trabalhar com cobre. Você pensa assim, o que eu faço com cobre? Se você pegar um cobre hoje, os mesmos materiais dos fios, é um material que é maleável, você vai malear ele tranquilamente. Então, eu não posso fazer
uma espada de cobre? Obviamente que não, mas você vai produzir cestos, vai produzir outros utensílios que são necessários na vida do homem daquele período. O segundo metal, cara, o bronze, vai ter muita espada de bronze, tá? Muita espada de bronze. Então você já começa a pensar, poxa, os caras que utilizavam pedra, objetos feitos de madeira, objetos feitos de ossos, né, agora vão utilizar metais na sua vida, e depois o ferro. Na onde que são extraídos esses metais? Tá? São recursos, são minerais que são extraídos do solo. A gente pega o ferro, você vai trabalhar com o ferro aprimorado. O fogo também vai ser essencial para malear esses utensílios aqui, para malear esses metais, que é o período chamado de metalurgia. Então aqui, esse período, um período mais longo da história, esse período ele deixa de existir a partir do momento que o homem desenvolve a escrita. E esse período é chamado de Idade Antiga. Galera, essa foi a aula sobre pré-história, é algo bem simples, é um período longo, porém um período fácil de ser estudado, tá? É um conteúdo bem básico. A gente falou de todas as características dos períodos até a Idade dos Metais, iniciando com o período de desenvolvimento da escrita, que inicia a Idade Antiga. Galera, até a próxima. Foi um prazer estar com vocês. Até mais. Até valeu.